E aí, Marx, sou keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista e tem muita gente me pedindo para dar conselhos ou dicas de como começar a estudar libertarianismo ou anarcocapitalismo. Então hoje eu quero dar essa dica para vocês, só que antes eu preciso explicar para vocês que vocês têm que entender que vocês vão estar lendo dois tipos de pensamentos distintos. Embora eles se conectem muito, embora eles se embaralhem muito, é importante vocês separarem o que é economia do que é libertarianismo, ou do que é liberdade, ou do que é anarcocapitalismo. Então eu vou mostrar aqui para vocês um caminho por onde vocês podem partir, que é o que eu recomendo. Eu cometi alguns erros, botando carros na frente dos bois, li coisas que não deveria ter lido e não li coisas que eu deveria ter lido. Acabei demorando muito para entender certas coisas porque eu não sabia a ordem por onde estudar, só dizia, olha, esse livro é pequeno, então vou lê-lo. Vou ler o Ciência Econômica e o Método Austríaco do Hans Hermann Hoppe, sem entender o que é epistemologia. E aí, basicamente, eu perdia meu tempo porque eu não conseguia entender nada pelo fato de ter colocado o carro na frente dos bois. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou indicar para vocês aqui alguns livros sobre economia, para quem quer começar a estudar economia austríaca ou pré-austríaca, ou até mesmo que economia que não é austríaca, mas é muito importante. Então vou começar aqui para vocês indicando As 6 Lições do Ludwig von Mises. É o livro mais básico que existe, todo mundo fala dele. Quando em qualquer canto vocês perguntarem qual livro do Mises que eu leio primeiro, todo mundo vai recomendar As 6 Lições. É um livro pequeno, ele só tem 100 páginas, dá para ler até em um dia. Eu já li ele muitas e muitas vezes, então é um livro que eu recomendo para quem quer começar a entender um pouco mais do pensamento de Mises acerca de economia. É um livro que não foi escrito por ele, foram 6 palestras que ele deu, se não me falha a memória, na Argentina. Depois a mulher dele pegou e transcreveu tudo para um livro, e hoje a gente tem essa maravilha aí. Vocês podem também começar por A Mentalidade Anticapitalista, do próprio Ludwig von Mises, que também é um livro muito interessante. Ele aborda um pouco mais a questão da inveja dos capitalistas, né? De quem não é capitalista pelo capitalismo. É um livro que eu recomendo também. Vocês podem ler aqui um livro que já é do Rothbard, Murray Rothbard. O que o governo fez com o nosso dinheiro. É um livro muito importante, inclusive vocês vão encontrar informações aqui até da crise de 1929. Ele vai explicar para vocês desde o começo a questão das trocas diretas, indiretas e todo esse tipo de questão. É muito importante que vocês leiam. Inclusive é o Fernando Ulrich, que se eu não me engano, que fez a introdução do livro, e ele fala que basicamente você começa a ler não sabendo nada de economia e sai dali sabendo de alguma coisa, sabendo que você é capaz de entender economia. E é um livro muito importante. Depois aqui eu venho para qualquer um desses dois livros aqui. Vocês vão encontrar excelentes ideias. Esse aqui, Economia em uma Única Lição, inclusive eu estou fazendo a leitura comentada dele, do Henry Hazlitt. Provavelmente amanhã estará saindo aí o capítulo 5, é porque eu não tive tempo, porque eu estava fazendo a leitura comentada do Democracia e me deu muito trabalho decorar todos os dados, aprender todos os fatos, e é isso aí. Ou então aqui o livro Frédéric Bastiat, que é um livro também sensacional. Basicamente são... Cara, eu não vou dizer que é o mesmo livro, mas as ideias são as mesmas. A diferença é que, como Hazlitt escreveu 100 anos depois de Bastiat, ele já tinha uma ideia muito melhor de como funcionava a questão do Estado, né? Inclusive o próprio Bastiat fala aqui que, não nesse, né, em outro livro ele fala que ele não é contra impostos, ele só quer que alguém explique para ele que o imposto realmente é necessário. Hoje em dia provavelmente ele também seria um libertário, mas enfim, esses dois livros aqui eles abordam muitas questões dentro da economia, muitas falácias. Inclusive ele aborda de uma maneira, cara, muito simples. Realmente é para quem quer começar a estudar economia. Eu deixo esses 5 livros aqui, só para recapitular. As 6 Lições, Mentalidade Anticapitalista, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Inclusive, O que o governo fez com o nosso dinheiro é um livro que é baseado todo em como os governos usurparam o poder de usar ouro como moeda de troca, né? Como foi substituído o ouro pela moeda fiat, ou moeda fiduciária, ou moeda de custo forçado. Então, para finalizar aí, o Frédéric Bastiat, O que se vê e o que não se vê, e Henry Hazlitt, Economia em uma Única Lição. E agora a gente vai para outra etapa, né? Que é a etapa da liberdade, uma questão mais ética, uma questão mais de princípio e não é questão econômica, né? Vamos começar mostrando para vocês aqui um livro do Frédéric Bastiat, que se chama A Lei, The Law. Cara, esse livro aqui foi um dos primeiros que eu li, ele e As 6 Lições, e sinceramente esse livro aqui transformou a minha mente sobre muita coisa. Eu comecei a parar para pensar realmente o que é uma lei justa, o que é uma lei injusta, o que eu nunca tinha parado para pensar antes. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, principalmente para quem está começando. Depois vocês podem passar aqui para o Anatomia do Estado,
que é um livro que ele basicamente ele é um antídoto para a lavagem cerebral que a gente recebe na escola, no dia a dia, de todo mundo falando, a democracia é boa, a gente precisa do governo e blá, 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 blá. Leiam esse livro. E uma recomendação minha, especificamente minha, é que vocês leiam, depois de ler o Anatomia do Estado, vocês leiam esse livro aqui, O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe. Cara, tem muita gente até que pode, talvez dissesse pra pular esse livro, mas pra mim os dois são um complementa o outro. Na verdade, O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe, complementa o Anatomia do Estado de forma magnífica. É como se o Anatomia do Estado te apresentasse o problema e o Que Deve Ser Feito começasse a te mostrar como resolver o problema. Por último aqui, dos PDFs, né, porque na época que eu imprimi isso aqui eu não tinha trabalho, então eu imprimia os livros e depois é que eu comecei a comprar. Eu tenho aqui Da Produção de Segurança, de Gustave de Molinari, que é o herdeiro intelectual do Frédéric Bastiat. Os dois eram franceses, então as ideias são muito parecidas. A importância de você ler esse livro da Produção de Segurança é porque tem muita gente que vai chegar para te questionar. Os libertários, os anarcocapitalistas, os austríacos em si são questionados a todo momento e de todos os lados, tanto da esquerda quanto da direita, de todos os espectros políticos. Então vocês precisam entender como funciona a questão da segurança privada. Inclusive tem uma página ali do Gustave de Molinari, da Produção de Segurança, que eu acho que é uma das páginas mais bonitas de um texto de economia. Se não me falha a memória, é o segundo ou é o terceiro capítulo, que ele explica que a soberania do consumidor está acima de qualquer coisa dentro de um serviço, e sempre que um serviço é concorrencial, esse serviço tende a melhorar. Inclusive serviço de segurança, serviço de defesa. Então essas coisas não podem ser excluídas do mercado como serviços privados. Depois que vocês terminarem de ler aqueles ali, vocês podem ler qualquer um desses dois livros. Ou o Ética da Liberdade, também do Rothbard, ou o Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade, que também é do Rothbard. E são dois livros extremamente importantes, por mais que eles pareçam ser grandes, para quem está começando, cerca de 350 páginas. O Rothbard, ele escreve diferente dos outros austríacos. Ele escreve de uma forma muito simples, muito otimista. Parece até que ele tá dando uma aula assim ao vivo para você, sabe? E são poucos os austríacos que têm esse tipo de facilidade de passar conhecimento. Então eu recomendo muito que vocês leiam esses livros, não necessariamente nessa ordem, aí fica a critério de vocês, a critério de como vocês vão descolar os livros, se vai ser PDF, se vai ser impresso, se vai ser comprado. Leiam esses livros. Vocês precisam estudar, vocês precisam ter um arcabouço intelectual. E então leiam, estudem, não usem apelo à autoridade, não pensem que eu estou dizendo aqui a vocês, olha, é como o Rothbard, essa ideia está certa porque o Rothbard escreveu na Ética da Liberdade, não. Mas vocês têm que defender as ideias de vocês de uma forma que seja mais incisiva. Vocês têm que ter um arcabouço intelectual para poder dizer, olha, essa ideia você pode encontrar melhor naquele livro ou naquele livro, porque vai transparecer que vocês realmente entendem do assunto. Se torna mais peremptório, se torna mais incisivo, e é melhor para quem está escutando, é melhor até para sua argumentação ficar mais rica, você dizer, olha, tem fontes disso aqui, ali, ou ali aonde, ou seja onde for, se torna muito mais interessante. A gente vê muitos marxistas, muitos esquerdistas dizendo, olha, vai estudar, porque eles leram os livros. Se você questionar eles pelo menos os que realmente, pelo menos os de nível alto, não estou falando dos idiotas úteis, a maioria dos caras que vão pra rua gritar coxinhas fascistas, eu estou falando de pessoas realmente que estudam. Eles vão chegar para vocês e vão dizer, olha, os austríacos estão errados por causa disso, porque Marx refutou isso e disso. Como é que você vai saber se realmente Marx disse aquilo? Como é que você vai poder derrubar o argumento da pessoa? Às vezes você nem precisa refutar a ideia, mas só o fato de você dizer, olha, mas aquele autor não disse isso. Então isso é muito importante. Estudem pra caramba. E como bônus aqui eu vou explicar não, vou demonstrar pra vocês aqui dois livros. Mostrar, na verdade, demonstrar, não sei porque eu disse isso. O primeiro é esse aqui que eu mostrei antes, na leitura comentada do Democracia, Como Ler Livros, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Nesse livro é que vocês vão aprender a ler. Ele explica que muita gente, inclusive, chega até a faculdade sem saber ler. As pessoas acham que sabem ler, mas não sabem de verdade. Elas não conseguem interpretar nada. A maioria das pessoas só consegue ver os símbolos, mas não consegue interpretar a união desses símbolos, né? Que é a questão da interpretação de texto em si. Então, isso aqui basicamente é a aula de direção para você dirigir um Porsche. Não importa se você tem o Ação Humana, se você tem o Main Economy and State, se você não sabe como lê-los e interpretá-los. Então, leia esse livro. Por mais que o livro pareça grande, ele tem mais ou menos aqui umas 300, quase 400 páginas. É importante que você leia pelo menos a metade desse livro, as 200 primeiras páginas, que ele fala os 3 primeiros níveis de leitura, que é a leitura elementar, a leitura excepcional e leitura
analítica. Aprenda esses 3 níveis de leitura, aprenda a ler isso. Ele vai ensinar você a ler jornalismo, a ler filosofia, a ler história, a ler diversos outros aspectos da literatura. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele é de extrema importância. Inclusive recomendo que vocês leiam ele primeiro antes de ler qualquer outro livro. Porque não faz sentido você ter livros por volume, você ler livros por volume para dizer eu li 10 livros, se você não leu direito. Ele próprio explica também isso aqui no livro, que a questão da leitura rápida, a leitura lenta. Então leiam, só leiam, acreditem em mim. Por último aqui eu vou deixar para vocês um outro bônus, que é esse livro aqui, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, comentado pelo Olavo de Carvalho. Cara, esse livro aqui, ele é mágico. Ele vai explicar para vocês como funcionam diversas falácias, como quebrar essas falácias. Então, se vocês estiverem argumentando com alguém, provavelmente, principalmente em faculdades, onde os professores acreditam que são deuses, que eles são onipotentes, que eles vão conseguir refutar qualquer coisa, você pode usar esse arcabouço aqui, essa reserva de conhecimento, para destruir pessoas que usam apelo à autoridade. Como eu disse anteriormente, eu não estou mostrando para vocês esses livros para que vocês leiam e usem com apelo à autoridade. Eu estou mostrando aqui esses livros para que vocês entendam as bases das ideias anarcocapitalistas, as bases libertárias, as bases econômicas da escola austríaca, e a partir daqui vocês vão poder evoluir. Eu cometi uma falha muito grande na minha leitura. Eu não sabia o que era epistemologia e fui ler Ciência Econômica e o Método Austríaco, do Hans Hermann Hoppe, e eu passei semanas tentando entender aquele livro, porque eu não fui buscar conhecimento filosófico. Querendo ou não, vocês gostando ou não, vocês vão ter que aprender questões de filosofia básica. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos de epistemologia do Alexandre Porto. São livros extremamente interessantes, principalmente onde ele explica exatamente os 3 tipos de juízos, os juízos analíticos, os sintéticos a priori e os sintéticos a posteriori, porque é a partir da epistemologia que vocês vão poder transformar isso aqui em verdades absolutas. Vocês vão passar por praxeologia, vocês vão passar por Kant, vocês vão passar por Hans Hermann Hoppe, pelos juízos a priori, pelos analíticos. Então estudem, vejam os vídeos, tem muitos vídeos interessantes, tem muitos canais interessantes. Você tem o Lobo Conservador, você tem o ancap.su, você tem o próprio Alexandre Porto, você tem o Paulo Cogos, que tem vários canais que divulgam as ideias de Paulo Cogos. Você pode botar Stone Garou, que aparece os vídeos do Cogos. Você pode colocar o Libertarianismo, que aparece os vídeos do Cogos. E o próprio canal do Alexandre Cogos. Já me perdi aqui, do Paulo Cogos. Enfim, busquem conhecimento. Tem o meu canal aqui, tem o canal de alguns amigos que estão começando também, que é o André Santana e o canal do Trouxa. E alguns outros canais que eu pretendo deixar aí na descrição para que quem quiser aprender um pouco mais possa dar uma conferida. Leiam, estudem o máximo que vocês puderem. E para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: tomem vergonha na cara, porque eu só comecei a ler isso aqui, eu só li isso aqui diversas e diversas vezes, quando eu vi os vídeos do Cogos, eu disse, eu não tenho a integridade intelectual que esse cara tem, e eu quero ter. Então eu vou me esforçar para começar a aprender as coisas, para estudar. Hoje eu posso dizer que eu sei 10% do que o Cogos sabe, só que a visão que ele tinha, a visão que ele passava, transformou a minha mente. Por mais que eu já conhecesse o Alexandre Porto, por mais que eu conhecesse já o Ideias Radicais, foi o Cogos que me fez mudar de ideias. Então, principalmente quanto aos livros, né? A questão de, olha esse cara, olha a quantidade de conhecimento que esse cara tem, eu quero ter isso. Então, ele foi minha inspiração para estudar. Eu espero que agora eu possa ser inspiração para mais pessoas. Se inscrevam nesse canal, deixem um like nesse vídeo se ajudou vocês. Eu vou tentar deixar aí na descrição o canal dos meus colegas. Todos esses livros aqui estão disponíveis em PDF no canal do Instituto Mises Brasil ou no Instituto Rothbard. Ou até se vocês digitarem o próprio nome do livro e PDF, vocês vão conseguir achar. Talvez vocês não achem com toda facilidade o Como Ler Livros do Weidler, e talvez o do Schopenhauer seja um pouco mais difícil. Eu fui direto comprar eles na Amazon. Mas recomendo muito a leitura de todos esses livros. Estudem bastante, vou ficar repetindo isso diversas vezes. E só para constar, eu falei alguns canais aqui famosos que são importantes, que tem conhecimento para passar. Tem um que é muito importante, se chama Ideias Radicais. Todos esses canais que eu falei, você tem que filtrar o que realmente serve e o que não serve, porque todos eles erram, afinal eles são humanos. Mas o canal Ideias Radicais, ele é um pouco curioso, ele é interessante porque tem ideias ali dentro que você, se você deixar penetrar sua mente de forma errada, sem entender direito o fundamento daquela ideia, você pode se corromper e deixar até de ser libertário sem perceber. Então, por mais que eu goste
do Rafael por ter me convertido ao anarcocapitalismo, ao libertarianismo. Eu tenho minhas ressalvas a ele, tenho minhas críticas a ele, então filtrem bem o que vocês estão vendo no Ideias Radicais, tá bom? Vou ficando por aqui, já dei os recados e vou repetir. Se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo. Fui!